Já falamos, em nossos vídeos anteriores, de Giorgio Vasari. Seu nome surge novamente para falarmos de um estilo de arte arcaico. Então, ele escreve, em uma de suas pesquisas, surgiram novos arquitetos que, à maneira de suas nações bárbaras, ergueram edifícios naquele estilo que chamamos de gótico, em italiano dei Goti. Entende-se que o historiador florentino foi o primeiro a descrever a arquitetura dos séculos anteriores como góticas, referindo-se às tribos germânicas, próximas à Polônia, que invadiram o Império Romano no século VI. Vasari indicou que essa arquitetura estava degradada, especialmente, claro, em comparação com a de seu tempo, que revivia as formas da antiguidade clássica mais nobre. Mas o que acontece? Acontece que você podia deixar um like neste vídeo e quem sabe se inscrever no canal. Tudo bem para você? Muito obrigado. Arte, pintura, escultura e arquitetura góticas características da segunda de duas grandes épocas internacionais que floresceram na Europa Ocidental e Central durante a Idade Média. A arte gótica desenvolveu-se a partir da arte românica e durou em algumas áreas desde meados do século XII até o final do século XVI. A arquitetura gótica é fruto de um desafio técnico. Como cobrir com pedra áreas cada vez maiores com alturas cada vez maiores? Enquanto a maioria das igrejas medievais eram cobertas com tetos de madeira, muitos edifícios românicos têm abóbadas de pedra, isto significa, semicirculares ou abóbadas de cumeira, ou seja, partes da abóbada de berço que se cruzam em ângulos retos. Os esforços dos pedreiros medievais para resolver os problemas associados ao suporte de abóbadas de tetos de alvenaria pesada em grandes vãos seriam uma das características relevantes da história. A capacidade das pessoas de criar e resolver problemas de forma criativa. O problema era que a alvenaria pesada da abóbada de berço abobadada tradicional e da abóbada de costelas exerciam uma tremenda pressão para baixo e para fora que tendia a empurrar para fora as paredes sobre as quais a abóbada repousava, causando o colapso. Portanto, as paredes de contenção verticais de um edifício tinham que ser extremamente espessas e pesadas para acomodar o impulso externo da abóbada de berço. Os maçons medievais resolveram esse difícil problema por volta de 1120 com uma série de inovações brilhantes. Primeiro, eles desenvolveram uma abóbada com nervuras em que as nervuras de pedra arqueadas suportam uma superfície de teto abobadada composta apenas por finas lajes de pedra. Isso reduziu bastante o peso e, portanto, o impulso para fora do teto abobadado e, como o peso da abóbada agora era suportado em pontos discretos às nervuras em vez de ao longo de uma borda contínua da parede, os pilares separavam as verticais amplamente espaçadas. Paredes espessas contínuas podem então ser substituídas para suportar as nervuras. Os arcos semicirculares da abóbada de berço foram substituídos por arcos pontiagudos góticos, que agora distribuem os impulsos para baixo a partir do ponto mais alto do arco. O impulso exterior da abóbada permitia pequenas janelas. Em um momento anterior, por volta de 1100, os arquitetos experimentaram inovações que, quando combinadas corretamente, permitiu a dissolução da parede e uma disposição fluida do espaço. Por exemplo, adotaram o arco pontiagudo, que tem menos empuxo lateral que o arco semicircular e se adapta facilmente a aberturas de diferentes larguras e alturas. Esses primeiros pedreiros góticos também começaram a olhar mais de perto as formas naturais, como as plantas, como evidenciado pelos tufos de folhas esculpidos realisticamente que adornam os capitéis das colunas. Claro que, você pode se aprofundar mais em relação à arquitetura gótica. Mas agora vamos falar um pouco da escultura gótica que estava, e ficou, intimamente relacionada à arquitetura, pois era usada principalmente para decorar o exterior de catedrais e outros edifícios religiosos. As primeiras esculturas góticas eram figuras de pedra. Santos foram esculpidos como a Sagrada Família, por exemplo, frequentemente adornavam as portas ou portais das catedrais na França e em outros lugares da Europa. As esculturas do portal do Rei da Catedral de Chartres pouco mudaram de seus predecessores românicos em suas formas rígidas, retas, simples, oblongas e hieráticas. Cathédrale de Chartres.
Mas durante o final do século XII e início do século XIII a talha tornou-se mais relaxada e naturalista no tratamento, uma tendência que culminou nas decorações escultóricas da Catedral de Reims. Estas figuras, que conservaram a dignidade e a monumentalidade dos seus antecessores, têm rostos e figuras individualizadas, bem como drapeados exuberantes e fluidos e poses e gestos naturais, exibindo uma postura clássica que sugere uma consciência dos antigos modelos romanos por parte dos seus criadores. O juízo final, muitas vezes esculpido no tímpano do portal principal, era um poderoso lembrete da solenidade do espaço em que os fiéis deveriam entrar. Tenho um relato que eu trouxe para você, antes de continuarmos. Em 1348, a praga mortal ocorreu na grande cidade de Florença. Seja pelo trabalho dos corpos celestes, ou por nossos próprios erros que a justa ira de Deus procurou corrigir, a praga chegou no Oriente alguns anos antes, causando a morte de inúmeras pessoas. Espalhou-se interminavelmente de um lugar para outro até que, infelizmente, devastou o Ocidente. Tal era a ferocidade do céu e, em grande escala, do homem, que entre março e julho seguinte, estimava-se que havia mais de 100.000 pessoas que perderam a vida dentro dos muros de Florença. Esta famosa descrição da peste negra aparece no Decameron pelo humanista florentino Giovanni Boccaccio, que descreve o curso da doença rapidamente fatal e também a rapidez com que os mortos foram enterrados. As descrições de Boccaccio da pandemia de peste bubônica que varreu a Europa em meados do século XIV destacam não apenas os horrores da doença, mas também a incapacidade das pessoas, independentemente do status, de escapar dela. Embora a história da peste seja bem conhecida, os registros artísticos de toda a Europa medieval oferecem uma visão ampla das diferentes maneiras pelas quais as pessoas lidavam com a morte e refletem não apenas uma forte consciência de sua presença na vida cotidiana, mas também a fé cristã na vida após a morte e o desejo de honrar e honrar os mortos. Na fachada oeste de Saint-Denis, os portais foram ladeados pela primeira vez por figuras em pé conhecidas como estátuas de ombreira da cabeça do rei Davi por volta de 1140, um formato que se repete desde então. Com sua demanda insaciável por escultura figurativa para adornar portais, arquivoltas, tímpanos, cadeiras de couro e capitéis laminados para interiores, catedrais e igrejas eram caldeirões de inovação escultórica. Equipes de escultores trabalharam durante anos para decorar uma catedral antes de se mudarem para outro lugar, espalhando estilos amplamente. Alguns dos escultores que trabalharam, por exemplo, na fachada oeste da Catedral de Reims contribuíram posteriormente para o programa escultórico da Catedral de Bamberg, a várias centenas de quilômetros de distância. A linguagem estilística em escala monumental, inicialmente esculpida em pedra, também se reflete em outras mídias. Em sua postura alongada de reverência e sorriso enigmático, os anjos do altar de madeira do claustro, e alguns de sua espécie, são em última análise derivados de seus primos na fachada oeste da Catedral de Reims. Esculturas monumentais desempenharam um papel muito importante no período gótico, que podemos dividir nos períodos alto e tardio. Foram erguidas em grande número nas fachadas das catedrais, muitas vezes em seus próprios nichos. No século XIV, a escultura gótica torna-se mais refinada e elegante, assumindo uma delicadeza cortês em seus drapeados elaborados e arrumados. A beleza graciosa e um tanto artificial desse estilo se espalhou pela Europa no século XIV na escultura, pintura e iluminura dos manuscritos, ficando conhecido como o estilo gótico internacional. Uma tendência oposta nessa época era o realismo acentuado mostrado na escultura funerária francesa e nas obras vigorosas e dramáticas do conhecido escultor gótico tardio Claus Luther. A escultura gótica evoluiu para o estilo renascentista neoclássico mais tecnicamente avançado na Itália nos séculos XIV e XV, mas persistiu um pouco mais tarde no norte da Europa. A iluminura nos livros foi substituída por ilustrações impressas na segunda metade do século XV. A pintura de painéis e paredes evoluiu gradualmente para o estilo renascentista na Itália nos séculos XIV e XV, mas manteve muitas de suas características góticas até o final do século XV e início do século XVI na Alemanha, Flandres e outras partes do norte da Europa. A pintura gótica seguiu o mesmo desenvolvimento estilístico da escultura, desde formas rígidas, simples e hieráticas até formas mais relaxadas e naturais.
O seu tamanho só aumentou no início do século XIV, quando foi usado para decorar o retábulo, um painel decorativo atrás de um altar. Tais pinturas frequentemente retratavam cenas e figuras do Novo Testamento, particularmente a Paixão de Cristo e a Virgem Maria. Essas pinturas mostram uma ênfase em linhas fluidas e curvas, detalhes minuciosos e decoração intrincada, e o ouro era frequentemente aplicado ao painel como cor de fundo. As composições tornaram-se cada vez mais complexas ao longo do tempo, e os pintores começaram a procurar maneiras de retratar a profundidade espacial em suas pinturas, uma busca que acabou levando ao domínio da perspectiva nos primeiros anos do Renascimento italiano. Temas seculares como cenas de caça, motivos cavalheirescos e representações de eventos históricos também apareceram na pintura gótica tardia dos séculos XIV e XV. Ambos os temas religiosos e seculares foram retratados em pinturas de livros manuscritos, ou seja, o embelezamento visual de livros manuscritos. Esta foi uma importante forma de produção artística durante o período gótico, atingindo o auge na França no século XIV. As ilustrações do calendário entre Henrique Eury do Duque de Berry pelos irmãos Limbourg, que trabalhavam na corte de Jean de France, Duque de Berry, são talvez as declarações mais eloquentes do estilo gótico internacional, bem como a mais conhecida de todas as iluminuras manuscritas. Então é isso. Espero que tenha gostado das informações e com isso deixar seu like. Muito obrigado.